Olá, boa noite. Boa noite a todos. Vamos aguardar um minutinho somente. Vamos começar a palestra de hoje. Oi, Nelinha, boa noite. Como vai? Saudade de você. Ô, Soninha, tudo bem? Como é que você está? Obrigado, Soninha. Vamos falar um pouquinho aqui. Incluir na palestra também um pouquinho o irmão Francisco. Então, gente, são 20 horas e 1 minuto. Vou dar início aqui na palestra. O Rodrigo Casas, ele teve um probleminha excepcional hoje, então ele pediu para mim fazer a abertura e apresentar o palestrante, que por acaso sou eu mesmo. Então, vou dar uma rodada aqui na minha cadeira, apresentando aqui o palestrante ao mesmo tempo. Mas é bom estar nesse canal, estou inaugurando também aí o canal do YouTube. Lembrando que a gente está mudando de estação um pouco, né? Saindo um pouquinho do Instagram, primeiro pela facilidade que a gente tem dentro do YouTube, né? Na questão da transmissão. Futuramente, o Rodrigo já está providenciando e também pelo Facebook, enfim, a gente vai estar em todas as mídias sociais. Mas é um passinho de cada vez, porque é um pouco complexo. Uma coisa que eu pediria para vocês, ao final da palestra, né, vocês curtirem a palestra, porque é importante, porque aí vai abrindo oportunidade, outros canais que a própria YouTube vai disponibilizando. Uma delas é a gente conseguir registrar o nome do GI para esse canal, né, que por enquanto é um código. Então, acima de 100 inscrições, nós temos também a possibilidade de ter o nome GI dentro do canal, né? E a gente parece que está com em torno de 80 e poucos inscrições, falta pouquinho. E a partir de 1.000 inscrições, quiçá a gente chegue a esse momento também, a gente consiga alcançar também outros benefícios que o canal propõe, né? Então, a gente quer crescer e é importante salientar que, em nenhum momento, esse canal tem por finalidade aferir dinheiro, enfim, contra outro tipo de contrapartida. Pelo contrário, a gente está usando esse canal nesse momento de pandemia justamente para estar um pouco mais próximo dos membros do GEAI, das pessoas que estão carecendo de uma palavra amiga, e a gente sabe que hoje as redes sociais estão dispostas para esse momento também, para a gente enfrentar esse momento tão difícil que nós estamos passando, que é a pandemia. Pois bem, alguns recados preliminares antes da gente começar. Lembrando que a casa ela continua fechada em função da restrição por causa da pandemia, né? Ainda estamos restritos, a diretoria mantém essa posição e muito bem posicionada, né? Porque a gente sabe que nós temos limitação de espaço, nosso espaço é pequeno, temos limitação de verba também para manter as coisas sempre dentro do patamar de salubridade que esse momento de pandemia requer, né? Então, é importante dizer que quase todos os eventos da casa estão acontecendo de forma virtual, né? Sábado passado nós tivemos o bazar, né? O bazar, segundo o Rodrigo, foi muito bem sucedido, né? Nós tivemos condições de ganhar assim,
bastante recursos financeiros para casa, estava carecendo, né? Estava com esse problema de pandemia, tem diminuído a participação dos sócios, enfim, a livraria que não está funcionando. Então, foi montada toda uma infraestrutura para receber as pessoas para esse bazar. Entrava uma pessoa de cada vez, era medida a temperatura, álcool gel, né? E as pessoas só tinham que olhar as peças, sem pegar as peças, só aquelas que fossem adquiridas mesmo. E foi realizado de uma forma ordeira e bem compreendido por todos. E nós atingimos os objetivos, e além de ganhar fundos, né? Porque aí os valores são bem pequenininhos, né? Cada peça de roupa custava em torno de R$ 1. Então, justamente também para atender a comunidade local. E foi muito bem realizado esse bazar no sábado passado. A casa ainda está recebendo doações, donativos, né, tanto de ordem financeira, através da nossa conta bancária. Futuramente a gente vai conseguir colocar, né, um QR Code aqui na tela, né, que é aquele códigozinho especial para que vocês possam escanear, também contribuir com a casa, dentro da possibilidade de cada um, para atender as nossas necessidades primárias, que é a conta de água, luz, empregado, e também para as obras assistenciais que mantemos, né? É muito importante essa contribuição. E, além disso, nós estamos recebendo cestas básicas, né, para os nossos assistidos. Então, é importante a contribuição de todos. A casa está funcionando da seguinte forma, né? De forma virtual, nós temos, nas segundas-feiras, começando as segundas-feiras, a partir das 18 horas, nós temos uma prece feita pela casa, de forma virtual, através de um link. Quem estiver interessado é só entrar em contato conosco ou com a DICOM da casa também. Nós passamos o link, é uma prece de 30 minutos. Na oportunidade, nós fazemos prece pela harmonia do lar, por aqueles que estão enfermos, pelos desencarnados. Enfim, é um momento muito carinhoso, muito amoroso, que a casa dispõe para que nós possamos começar essa semana com muita luz, com muita paz no coração, né? Às 20 horas também, logo em seguida, nós temos o tratamento físico e espiritual que está sendo realizado à distância. Nesse caso, para ser atendido às 20 horas, existe a necessidade de um pré-agendamento feito no atendimento fraterno, que está acontecendo também de forma virtual, através da Sônia Regina, do Edmir, estão capitaneando, estão fazendo esse controle. E aí os casos são passados para todos nós, e assim nós tratamos, nesse primeiro momento, virtualmente, a todos, através também de mentalização, né, radiação e orações também, prece constante para a melhora de cada um. E é realizado também a partir das 20 horas. Às terças-feiras nós temos, a partir das 20 horas, a palestra virtual, que está acontecendo agora, e às quintas-feiras nós temos os estudos dirigidos da casa, estudos doutrinários. Também o link pode entrar no grupo através do WhatsApp de Jair, entrar em contato com a Sônia Regina, e ela passará o link de uma forma rápida para vocês, né? Quem quiser participar do estudo. E pós o estudo, nós temos um momento também de imersão espiritual, um momento de oração, né, e de harmonização, que é feito logo depois do curso, quinta-feira. Aos sábados, a partir das 19 horas, nós temos também a outra palestra pública, e todos estão convidados, também funciona de forma virtual. Os links sempre estão sendo postados nas redes sociais, como também no WhatsApp, né? Vocês podem acompanhar, ou através direto desse canal agora, que ele é fixo, né? Então, é só você se inscrever nesse canal, botar lá o lembrete, e aí, toda vez que tiver palestra no GEAI, né, isso é remetido instantaneamente para vocês. Então, a gente está começando a modernizar, né? E tem mares que vêm para Belém, como é que diz o ditado. Então, esse momento, a gente está também evoluindo a questão de tecnologia e melhorando sempre, e a finalidade é sempre o bem atender a cada um, né? Pois bem, eu vou fazer uma leitura rápida aqui, para a gente começar. Está no livro Bilhetes Fraternais, capítulo 25, que fala das nossas dores. O amor fraternal torna as cruzes
em que estão as criaturas de braço distendido e transforma-as através das rotas luminosas para a liberdade. Joana de Ângeles. A providência divina envia ao mundo o convite para que alcancemos a harmonia com a lei do amor. Entre esses convites, as nossas dores alcançam ainda o resultado mais afetivo. A dor nada mais é do que um doce convite à reflexão e à busca das novas respostas. Pensemos bem, quanto a vida segue seu curso sem maiores obstáculos, espíritos imperfeitos que somos, entregamos-nos aos automatismos diários e esquecemos-nos de cultivar hábitos renovadores, como a prece, a meditação e a leitura edificante. O convite trazido pela dor ajuda-nos a promover a transformação moral em nossas vidas. As dores ainda permitem que sejam despertados sentimentos de solidariedade para que sejam movimentados o processo de auxílio. Precisamos aprender a bendizer estes momentos de dor, mas esforcemo-nos para dar continuidade às boas práticas e os hábitos que adotamos nessas situações. Se desejarmos o equilíbrio e a bênção da saúde, aprendamos a manter a nosso contato diário com a prática da caridade, o exercício da compreensão e da renovação íntima por meio da prece e da meditação. O Mestre Divino, no Sermão do Bem-aventurança, não proclamou o fim das dores, mas anunciou que seria o Consolador, e bem sabemos que a consolação só atinge aquele que bem sabe sofrer. Quando a dor, então, o visitar, agradeça a Deus e reflita sobre as quais transformações que estão sendo indicadas para a sua vida. Atenda ao convite e busca a harmonia com as leis divinas. Muito lindo, né? Tem tudo a ver, eu abri de forma aleatória e caiu basicamente no que vai ser compartilhado na noite de hoje. Então vamos, nesse momento, fechar os olhos, onde estivermos, na condição que tivermos. Vamos interiorizar, buscar em nós as melhores energias, as melhores intenções, abrindo a nossa mente e elevando os nossos espíritos para que nós possamos receber a palavra que será dita desta noite, que ela possa ser intuída pelos bons espíritos ao palestrante e que possamos alcançar a compreensão, o melhor compreender, para o melhor evoluir, para o melhor seguir, para o melhor trabalhar. Que nós possamos sair dessa palestra ainda melhores, pronto para praticar a caridade e o bem ao próximo. Pedimos isso em nome do Cristo, que assim seja, graças a Deus. Então, boa noite a todos mais uma vez. Hoje o tema que foi passado para mim, né, é um tema grande e confesso para vocês que é um tema de muito impacto, né, muito forte, que diz o seguinte: o Espiritismo explica sobre o suicídio. Aniquilar o corpo é retardar a evolução do espírito. É um tema intrigante, eu acho que forte, e eu não queria levar esse tema somente para o lado do alerta, mas principalmente para o lado da reflexão. É esse que é o convite que eu faço para vocês. Vamos tentar refletir, pegar os conceitos. Não necessariamente vocês precisam reter tudo que eu falar, mas o melhor que eu falar para cada um de vocês, porque é um tema denso, né? Quando a gente fala de suicídio, geralmente é um tema que a gente quer correr, né? Falar, opa, deixa isso aqui para lá, isso aqui, né, é muito polêmico, é assim, é assado, eu tenho medo, né? Enfim, o espelhamento em relação a esse tema provoca reações adversas. E a finalidade hoje não é essa, é trazer
para uma reflexão interna de como melhor lidar com situações como essa, né, tendo pessoas, familiares, muitas vezes com ideações suicidas, ou até mesmo a gente pensando em cometer o autoextermínio. Então, eu quero deixar numa condição muito leve para todos, para que nós possamos refletir junto como o Espiritismo explica, como ele vê a questão do suicídio. Pois bem, eu estava refletindo um pouco, né, e eu acho que o tema ele remete um pouco para esse momento que a gente está vivendo hoje, que é a pandemia, né? Então, a gente tem essa pandemia que chegou um sobressalto na vida de todo mundo, né, que impõe esse isolamento social. Então, foi uma coisa que aconteceu assim, ó, né? De repente, a gente viu ao vivo e a cores, todo mundo sendo recolhido para os seus lares, né, dizendo o seguinte: olha, a partir de hoje vocês não podem sair de casa, né, enfim, o vírus é perigoso, etc. e tal. Então, alguns assim, se recolheram, outros ficaram com raiva, enfim, cada um teve uma ideia, mas foi uma coisa que nos assustou muito, né? E a gente tem que pensar que nessa existência, eu particularmente, com meus 57 anos que eu tenho, eu não tinha passado por uma situação dessa. E acredito que nenhum de nós tenha passado por uma situação igual a essa, né? Que é um momento de mudança, né, complexa, né? Assim, só as grandes guerras e as grandes pandemias que tiveram no passado, dentro da nossa história, que foram similar ou piores até do que essa que nós passamos. Mas, especialmente, é a primeira vez que nós estamos passando por uma situação na era moderna, né? E graças a Deus que nós temos aí a ciência para nos ajudar a combater esse vírus. Mas o que eu estou tentando dizer é que a pandemia ela rompeu a rotina, né, que vivemos. Rompeu muito a rotina, né? Por exemplo, escola, lazer, vida social, trabalho, né, etc. Tudo foi mexido. Tudo foi mexido, esse conceito. Então, o automatismo, inclusive essa leitura fala em relação ao automatismo, que é a leitura que eu fiz ainda há pouco, né, das dores. O automatismo estava presente, então a nossa vida estava sendo vivida, né, se eu posso usar esse termo. Ela estava andando, né, de forma normal, né? Nós estávamos crescendo, nós estamos progredindo e daqui a pouco morrendo, e essa pandemia chegou e botou um pé no breque e falou assim: vamos parar e vamos repensar todo esse momento. Bagunçou, né? Alguém pegou a nossa estante de livros, que a gente cuidou durante tanto tempo, e derrubou tudo para baixo e falou: a partir de agora você vai selecionar quais são os livros que você quer ler, qual é aquilo que você vai doar, e a partir de novo você vai fazer a sua nova prateleira, né? E a gente está nesse momento de rearrumar, né, essa prateleira de livros, da vida que nós temos, que nós carregamos, de reorganizar os nossos modelos, enfim, tudo isso que está sendo discutido na sociedade de forma geral. Estabelecer essas rotinas como home office, né, como as pessoas falam, que é o teletrabalho, as telesaulas, as lives como essa que está acontecendo por causa da pandemia, e passando esse muito tempo em casa, evitando contato social, né, a gente nunca se deparou com isso. Então, a questão social ela é extremamente necessária. Faz parte do DNA humano, a convivência, né? Então, precisamos desse contato, né? Desse contato mais íntimo, mais físico, né? Eu falo que nós somos brasileiros, e todo brasileiro ele é meio que sinestésico, né? Aquele que não só fala, né? Ele não só verbaliza as suas emoções, mas também ele toca as suas emoções. Então, é necessário estar próximo para que aconteça isso. É um abraçar, é um pegar na mão, né? É um acompanhar, é estar próximo, enfim, nós precisamos dessa respiração e a contra-respiração da pessoa que nós estamos convivendo. Precisamos disso, né? E isso faz parte da cultura
da sociedade, quanto mais da sociedade brasileira, ainda também em outras culturas, não é só no Brasil, o Brasil ainda é mais sinestésico, né? Nós temos mais esse tipo de necessidade de estar com os outros dentro desse contato físico. Então, a nossa cultura, ela pede isso, né? E isso foi afastado da gente de uma forma muito compulsória, muito direta. E por um bem maior, vamos dizer assim, muito simples. Foi para preservar a vida. Foi para preservar a saúde. A pandemia também, ela nos trouxe como ensinamento, né? Um ensinamento, eu acho que primordial, a necessidade de criar mecanismos novos, mecanismos de socorro que constituem um desafio que ainda a gente não conseguiu alcançar, mas estamos buscando. O mundo, ele se uniu, o fato é esse, né? E é uma coisa bonita de se ver. Então, dentro do mesmo problema, com as mesmas intenções, todas as ciências se uniram, todos os países, mesmo com ideologias diferentes, acabaram se unindo em um prol maior, que é a vida, é defender a vida. E passamos a lutar para um conceito único de manter a vida. Isso foi um aprendizado muito grande, mas a gente está rateando de um lado, rateando do outro. Existem alguns problemas ainda que nós precisamos superar em relação ao conceito, mas a humanidade luta pela vida. E isso é belo a gente ver nesse momento. Mas também eu falo que trouxe também questões negativas, né? A gente vê que a onda de depressão, de pânico, de ansiedade, tem aumentado demais, tem aumentado muito, por causa da pandemia. As pessoas que tinham um sentido em relação à vida estão completamente agora se sentindo estagnadas, né? E aí a gente está falando menos de um ano que nós estamos passando isso. Mas muitas delas até perderam o prazer da vida. E é sobre elas que nós vamos abordar um pouquinho, porque precisamos socorrê-las. Hoje, essas patologias que eu falei, que a depressão, o pânico e a ansiedade, são consideradas como um problema de saúde pública, tanto no Brasil como também no mundo. Então, a medicina avançou de um jeito, antigamente, que era um desprezo, quando se falava assim, a pessoa está em depressão, olhava aquilo como fosse uma fragilidade, uma besteira, uma bobagem, né? E a pessoa padecia com aquele mal. Hoje, não, é considerado uma patologia. E é preocupante demais o número de autoextermínio que tem acontecido, né? A Ana Paula, que fica responsável de receber a lista de atendimento das segundas-feiras, ela conversa comigo sempre. Ela falou, Ricardo, só aumentando a lista. As pessoas estão assim, passando um momento de desesperança. E aí nos imbuímos cada vez mais na prece, cada vez mais na oração, nos dispondo sempre, né, a ajudar a casa, o GEAI, enfim, colocando todos esses recursos necessários para atender essas pessoas. E que, na maioria do caso, está associado com patologias, né, de ordem mental, né, que são, assim, tem um diagnóstico e são tratáveis hoje. Nós temos aí na medicina, na psicologia, na psiquiatria, né, na própria neurologia, hoje, condições de tratar tanto depressão, como pânico, como ansiedade, de uma forma medicamentosa e também com acompanhamento clínico, mental, em prol da saúde, da boa saúde da pessoa, né? Hoje nós temos essa condição. Mas, vamos adiante. Para começar essa palestra, eu tenho que afirmar que, em primeiro lugar, o autoextermínio é uma violência contra si mesmo.
falando de uma forma direta, chega a doer, né? Quando a gente fala com essa questão de violência. Mas eu tenho uma certa provocação a fazer em relação a isso, por isso eu estou sendo muito afirmativo e dizer para você o seguinte, que o autoextermínio é uma violência que a pessoa faz com ela mesma. Não é violência com o mundo, com a sociedade, com Deus, como as pessoas muitas vezes colocam, mas consigo mesmo. Precisamos pensar que o que ainda não está dando certo em relação a isso, entender que essa dor, que esse sofrimento, o que é esse desespero que cria essa ideação suicida? A gente fala do avanço da medicina, da psicologia, da psiquiatria, mas até hoje eles buscam um conceito mais firmado para entender um pouco mais a mente quando ela atrapalha na questão da ideação suicida. Haja visto que hoje, nos cursos, né, acadêmicos, já é colocado uma nova cadeira, né, que chama espiritualidade. Bem interessante isso, né? E aí não estou falando de conotação religiosa. Que quando a gente fala das emoções, a gente abrange um universo ainda muito desconhecido. E esse aspecto desconhecido nos leva muitas vezes para as questões da espiritualidade. E isso eles discutem de uma forma acadêmica, uma forma direta, mesmo levando uma conotação mais ateísta, ou, enfim, materialista, ou espiritualista, seja o que for, mas o interessante hoje é que isso é discutido de forma aberta e de forma franca e honesta. Porque a medicina ela chegou a um determinado limite e agora precisa expandir. Um filósofo contemporâneo disse que está chegando um momento onde a filosofia e a religião, enfim, vão se aproximar. Cada uma mantendo a sua forma, a sua compreensão, a sua filosofia, a sua ideologia, mas todas vão se conversar. E isso rumo ao progresso, sempre de braços dados. Medicina e religião. Essa vai ser um grande passo que nós vamos dar nesse século XXI. E isso está sendo discutido no dia de hoje. Mas precisamos entender que dor é essa, né? Pensar que interromper a vida, como superficialmente entendemos, como vida, sendo um ponto final, uma escuridão, por exemplo, eu vou morrer, e aí dou cabo à minha vida, e nesse momento vem uma escuridão e acontece nada. Nada fica nada, e acabou meus problemas, acabou a situação. Eu confesso para vocês que, à luz do Espiritismo, isso é um largo engano. Não acaba. Na história do suicídio, sempre foi visto, isso é uma verdade, né? Eu falo uma história do suicídio. Não é a história do Google, né? Que as pessoas falam que a história remete ao Google, vão pesquisar no Google. Não, mas é na história mesmo. Se você começar a vasculhar a história, o suicídio ele sempre foi visto, ou melhor, entendido, como uma ofensa direta ao Criador da vida. Quando você pega os livros sagrados, seja de qual religião for, e eu não estou falando só das religiões ocidentais, mas também orientais, você vai ver que eles tratam o suicídio como se fosse uma agressão direta, muitas vezes, ao Criador. E é uma coisa interessante pensar dessa forma, apesar de estar nesses textos sagrados, isso aí, e literalmente em muitos deles, né, que é uma agressão ao Criador. Mesmo escrito com essas palavras, mas dentro de uma interpretação primária que geralmente, literal, que geralmente fazemos com isso, eu tenho um amigo que ele fala o seguinte: você quer entender o versículo, leia o capítulo. Se você quiser ler o capítulo, leia o livro. Se você quiser
entender o livro, li toda a Bíblia, né? Um amigo sempre fala isso. E no Espiritismo também não é diferente, né? Se você quer entender o Espiritismo dentro do seu contexto, né? Nós temos vários livros, Céu e Inferno, o Livro dos Espíritos, né? Evangelho segundo o Espiritismo, que são livros assim iluminadíssimos que pode abrir e esclarecer a nossa mente em relação a esse tema, por exemplo, que está sendo tratado na noite de hoje. Mas, enfim, voltando aqui, mas mesmo escrito com essas palavras tão duras, né, nesses manuscritos sagrados, a gente tem uma visão de um Deus aborrecido, um Deus menino, um Deus decepcionado com aquele que atentou com a sua própria vida, como fala assim, eu perdi tempo com aquele cidadão ali, né? Eu dei a vida, que era a coisa mais preciosa, ele tirou a vida. Como fosse Deus assim, tivesse sofrendo particularmente pelo ato de livre-arbítrio do outro. Isso é um engano a gente tentar entender o suicídio através desse parâmetro. Se a gente tem em Deus também a força suprema do amor e do perdão. Aqui a gente não está falando das consequências, mas da visão divina. Temos que compreender, acima de tudo, que Deus é amor. Mas, infelizmente, a sociedade, naquela época, né, vamos colocar a Idade Média, mais ou menos, só para a gente ter uma referência de tempo, tratava o suicídio de uma forma tão dura, dizendo o seguinte, olha, como Deus foi aborrecido, eu tenho que decretar pena capital até para o morto. É uma coisa ridícula, mas assim eles faziam. Eles faziam porque eles tinham que punir aquela pessoa que se auto-exterminou, mesmo que ela tivesse morta já. Então, pelo amor de Deus, né? Mas era assim o pensamento da época. Então, o que eles faziam? Muitas vezes decapitavam a pessoa, cortavam seus membros fora, e aí os sacerdotes, né, eram proibidos de celebrar o sepultamento dessas pessoas, e mais ou menos assim até hoje, de dar extrema-unção, de fazer encaminhamento da alma, já que aquela pessoa estava fadada para o inferno, mas quando eles faziam essa mutilação, né, eles enterravam um pedaço do corpo da pessoa em vários terrenos separados a quilômetros de cada um, jogavam sal por cima, não botavam nem a cruz divina, e a pessoa, essa parte dessas pessoas, dessa pessoa era sepultada como um indigente qualquer, né? Eles faziam isso porque acreditavam também que foi um ato maligno, né, muitas vezes comandado pelos espíritos da treva. Eles achavam que o corpo podia ser possuído por esses espíritos malignos, né? Então, era o pensamento da época e enfim, isso aconteceu durante milênios. Então, o problema também não era só o suicida, né? O problema também era a família. Então, a família recebia uma punição tanto da sociedade, como principalmente porque geralmente os estados eram teocráticos, né? Então, se recebia uma punição muito grande também da própria igreja. Então, eles eram descomungados, eles eram maltratados, as pessoas paravam de frequentar a casa deles, porque dentro da casa deles existia um suicídio, né? Então, era uma coisa mesmo esdrúxula. Quando a gente traz essa referência para agora, para esse momento, né? Que seria esse momento que estamos vivendo, contemporâneo, século XXI, a coisa mudou, mas não mudou tanto, né? Então, a gente pode dizer o seguinte, não chegamos ao ponto de decapitar ninguém para enterrar, enfim, nada disso, graças a Deus. Mas os ritos religiosos e culturais ainda são duros, muito duros nesse conceito, e severos contra o ato do autoextermínio. Em muito afastamos por receio de deparar com essa ou com aquela família que passam ou passaram por este trauma, não é mesmo? Então, você sabe que uma pessoa perdeu um ente querido, enfim, um suicídio, e muitas vezes o nosso primeiro momento é retrair, dizer assim, nossa, eu não quero ir lá porque eu posso me contaminar. A gente não sabe, mas está muito no subconsciente,
no nosso reativo, né, fazer um ato como desse, mas acontece. E aí a gente se afasta com esse receio de deparar com essa dor, de assimilar essa dor, né, que a família, que isso é incalculável. A dor de uma família que perde um ente por causa de um suicídio é imenso, é muito grande, tá? É incomparável. Então, e geralmente, quando a gente vai tratar com uma pessoa que está com ideação suicida, o nosso trato ainda é um trato muito duro, muito contundente, né? Muito julgando aquela pessoa o tempo todo, né? Por que ela vai cometer tal crime. E aí, geralmente a nossa fala é uma fala, em vez de ser uma fala acolhedora, é uma fala que vai culpar a pessoa por um ato que ela não cometeu ainda. E ela está com a ideação. E aquela pessoa está tão desolada já, ela já está num processo de desgaste constante, que ao receber essas palavras, que para a gente muitas vezes parece palavra de estímulo, de força, acaba sendo, né, a faísca que faltava para acontecer o ato. Então, é uma coisa muito mais complexa do que a gente pensa o que é. É como a gente trata muitas vezes as nossas crianças, quem já fez isso, né? A criança está mexendo em uma coisa lá e você sabe que aquela coisa ali é perigosa, e só que você não tem tempo, você está sem cabeça na hora, o que você fala para aquela criança? Menino, não mexe aí, não mexa aí. Se você for mexer, você vai apanhar e ficar de castigo. Isso nós fazemos quando não temos mais argumentos, partindo para a ameaça. E o que nós precisamos preparar e aprender é criar esses argumentos. Não só criar, mas entender o que acontece no coração de cada um dessas pessoas. Conviver para que você possa ser exemplo na vida delas. Para que elas possam qualificar a vida de forma mais positiva. Senão nós vamos usar o famoso o método do chinelo, né? Não mexa aí, senão dá uma chinelada. Eu tenho um filho, né, de 30 anos, hoje já tem 30 anos, e ele ainda bebezinho, acho que ele tinha um ano e meio, 2, né? A gente tinha uma tomada e sempre falava, não mexa aí que você vai tomar choque, não mexa aí, menino. Se eu mexer, vai apanhar. Não mexer, vai apanhar. O que ele fez um dia, pela curiosidade, com todo menino, pegou uma tesoura e lá dentro, né? O barulho foi tão grande, quando cheguei lá, o menino estava todo cheio de fuligem na cara, cabelo arrepiado, uma cena assim que a gente não sabia se ria ou que chorava, né? Mas ele estava bem. Aí eu abracei aquele menino ali na hora, não chamei a atenção dele, então é assim mesmo e tal, né? Abracei naquele momento. Ele aprendeu na dor, infelizmente, mas aprendeu. Mas o que faltou em mim foi argumento. O que faltou nele foi compreensão. Mas em mim foi argumento, de como argumentar com uma criança. Então, quando a gente vai tratar uma pessoa com ideação suicida da mesma forma como tratamos nossos meninos, vai dar um problema. Porque se eu não tenho argumento, ele também não vai compreender. O André Trigueiros, palestrante espírita, né, e também ele é repórter da Rede Globo, ele escreveu um livro bem interessante chamado Viver é a Melhor Opção, onde ele analisa as causas que levam as pessoas a colocarem um fim às suas próprias vidas. E aí eu queria compartilhar para vocês o seguinte trecho desse livro. Não importa a corrente filosófica, humanistas ou espiritualista, a qual estejam vinculados os suicídios. A luta em favor da vida é a causa comum, que empresta o sentido ao conceito da civilização. Então, vou repetir. A luta em favor da vida tem que ser a causa comum de todos nós. Então, essa palestra, ela traz essa primeira reflexão
ela não está sendo somente transmitida somente para pessoas que estão com ideação. Queira Deus que esteja chegando também a elas, mas principalmente a nós, que convivemos com isso e cada vez mais convivemos ainda mais. Então, a luta em favor da vida tem que ser a nossa causa comum. Aí muda um pouco o contexto, né? Deus sai daquela condição um pouco mais severa e vem para a condição dele real, que é um Deus de amor. Para nós que somos espíritas, em nenhuma hipótese, eu digo, em nenhuma hipótese, o suicídio representa o alívio ou solução para os problemas. Pelo contrário, agrava-se a situação de quem, pelo menos variados motivos, desperdiçou a oportunidade, essa oportunidade, de aproveitar a existência para avançar nessa trilha linda e evolutiva. Somos reencarnacionistas e para nós não existem as penas eternas. E aqui, se eu puder botar em negrito, eu coloco. Para nós espíritas não existem penas eternas. Mas o período do desequilíbrio que sucede ao autoextermínio pode ser mais ou menos longo, dependendo do caso, invariavelmente e sendo muito doloroso. Então, se a gente pensar, pegando os nossos irmãos hindus, quando eles falam do karma e do dharma, né? A gente estuda isso em filosofia, dentro da cultura hindu, que diz que o dharma é a trilha, é o caminho, é aquilo que Deus propôs na sua existência evolutiva. É o caminho reto, aonde você tem que seguir. E o dharma são as vias marginais e paralelas, que quando nós desviamos, batemos nessas margens, nessas vias marginais. Mas não com intuito punitivo, mas com o intuito de nos acertar para o Dharma mais uma vez. Então, uma explicação muito linda da parte da cultura hindu. Se você olhar também nas outras culturas, pode colocar outros, não é a mesma coisa. Nós chamamos aqui, dentro do Espiritismo, a lei de causa e efeito. Que é mais ou menos isso. Então, para a gente não existe essa pena eterna. Mas esse período de desequilíbrio. Justamente para que nós possamos voltar para o nosso caminho reto, o nosso caminho de evolução. O livro Memórias de um Suicida, eu tenho um amigo que ele fala que se você quer aprender o espiritismo, fazer um supletivo de espiritismo rapidinho, é só ler Memórias do Suicida. Isso eu não indico muito, não. Né? Que é um livro denso, um livro ótimo, mas é um livro denso, um livro pesado, né, de ler. É como a gente que estuda teologia, por exemplo, e quando você vai estudar teologia, você vai estudar filosofia, história das religiões, etc, etc. E aí você vai caminhando pelos livros e acaba no último livro, que é o livro de Apocalipse, que é o mais difícil de entender, o mais emblemático, enfim. É extremamente difícil. Aí falar para a pessoa, olha, você quer ser, não sei, evangélico, católico, etc. Começa lendo pelo Apocalipse. O cara desiste na hora. Né? Eu acho que a pessoa desiste na hora, lendo o Apocalipse, ele vai embora. Então, geralmente, a gente, o que se pede na teologia é que se comece pelos evangelhos de Jesus, né? Mateus, Marcos, Lucas, João, né? E depois
vai para os outros livros, Atos, e assim. E aí também no Espiritismo a gente indica sempre começar pelo Evangelho segundo o Espiritismo, que é o livro mais amorável, mais sensível, mais dado. Aí depois vai para as outras obras, que é o Céu e o Inferno, o livro dos Espíritos em seguida do Evangelho, claro, né, porque o livro do Espírito é muito profundo, já leva você para outro patamar de entendimento, que é muito interessante, e as obras básicas do Espiritismo é muito rica. Mas eu convido vocês a começarem sempre pelo Evangelho segundo o Espiritismo, que fala das leis morais, e é bem interessante para a nossa vida cotidiana, né? Tem muita coisa ali para a vida cotidiana. Mas nesse livro, Memórias do Suicida, que foi publicado em 1958 pela Ivone Pereira, o personagem central do livro é Camilo Cândido Botelho, que se suicidou em 1890, né? Conta o livro que se suicidou em 1890. Pois bem, ele permaneceu no mundo dos espíritos por mais 40 anos, né? Mais 50 anos, desculpa, mais 50 anos. Aí eu tirei um trechinho de um comentário, que aí você tem a obra, você tem a obra comentada. Desculpa. E aí eu peguei um trechinho desse comentário que eu achei muito pertinente para a nossa palestra desta noite, que diz o seguinte, no caso de Camilo, né, reencarnou no final dos anos 40, ou seja, ele desencarnou em 1890 e reencarnou em 1940. E segundo nos foi revelado pela obra, em sua nova encarnação teria que conviver com a cegueira desde os 40 anos. A sua morte do corpo físico, e ele deu cabo da vida dele em 1890, justamente por causa da cegueira que ele tinha sido acometido. Então, quando ele se reencarnou, com 40 anos, né, ele foi acometido de novo com a cegueira. A sua morte do corpo físico se daria depois de 60 anos, ou seja, tinha uma programação, tá, de 60 anos de vida de Camilo. Então, como ele desencarnou com 40 anos, né, ele suicidou com 40 anos, ficou uma pendência de 20 anos, de aprendizado, tá, gente? Não é dívida bancária, não. De aprendizado ali. Então, ficou esse lastro, esse sopro, né, que a gente vai falar um pouco mais na frente em relação a isso. Diante disso, percebemos que Camilo deveria conviver com a cegueira durante mais 20 anos. Se na vida anterior a sua cegueira ocorreu depois de 60 anos, ou seja, na primeira encarnação, né, que ele teve, nessa encarnação de 1890, quando ele se suicidou em 1890, se ele tivesse vivido um pouco mais de tempo, mais alguns pequenos anos com a cegueira, ele tinha partido de forma tranquila. Mas como ele interrompeu a vida, ficou esse hiato de tempo. E finaliza da seguinte forma: se a vida anterior sua cegueira ocorreu depois de 60 anos, esse tempo de vida com esta doença se restringiria a apenas poucos anos nesta nova existência do corpo físico. A sua doença se faria presente por mais 2 décadas. Ou seja, suas dores seriam aumentadas para poder compreender que as leis divinas são imutáveis. Aí eu faço para vocês um exemplo aqui muito simplório, tá, gente? É muito simplório mesmo, que é difícil a gente associar essas coisas. Vamos imaginar um balãozinho desse de festa, que a gente pega, né, bexiga que chama, né, de festa. Vamos soprar essa bexiga. E na ponta dessa bexiga a gente vai botar uma válvulazinha, né? E para quem a gente vai entregar esse balãozinho já cheio, vamos dizer assim, esse balãozinho é seu, cuide dele. Não é assim? E aí, a partir daí, você utiliza o balão, e esse balão ele vai esvaziando com o tempo. Quando ele acaba a finalidade dele, ele vira uma borracha. Então, imagine, assim, de uma forma bem deliberada, tá? Você concedendo esse balão para uma pessoa, essa pessoa vai e puxa a válvula de uma vez. O que acontece? O ar sai. E aquele balão, ele perde o seu motivo. Ele murcha rapidamente. E aí eu pergunto para vocês, qual é a finalidade, qual é a utilidade desse balão? Qual era a utilidade desse balão? Aí vocês podem me dizer assim,
por exemplo, era voar, era trazer leveza, era trazer alegria para os meninos, aos adultos também, que quem não vê um balãozinho voando não quer dar um soquinho no balão. Era de cumprir a função dele. E alguém, de uma forma deliberada, foi lá, puxou o pino e acabou. Nós recebemos esse sopro divino da vida, que é programado para um determinado tempo de estação aqui na Terra, a fim de passar pelas provas, reparar os maus feitos e aprender também na escola da vida terrena. Acima de tudo, e eu falo aqui, acima de tudo, é aprender a amar e amar o próximo. Essa é a nossa verdadeira vocação. Essa é a nossa verdadeira vocação aqui na Terra. Por isso, o desligamento do corpo, quando acontece isso, quando há um desligamento abrupto, né, de um suicida, ocorre de forma muito, muito dolorosa. Quando rompido esse lacre, o suicídio encontra muita dificuldade de se afastar do corpo físico dele. E logo após o desencarne, gerando grande aflição, ele sofre as impressões do que vem acontecer com esse cadáver durante um processo de decomposição. Isso você encontra muito bem escrito na Memória do Suicida. O processo que eles passaram. Muito doloroso. Então, entendemos que a punição, essa punição, eu vou colocar em aspas, por quebrar essas leis divinas na trajetória de um suicida, é, acima de tudo, também pedagógica. Com esse entendimento, eu quero fazer o link aqui com o título da palestra de hoje, que é o seguinte: o suicídio, aniquilar o corpo, é retardar a evolução do espírito. Não é maltratar Deus, não é criar aborrecimento para A, para B, para C, não. É retardar a sua evolução. Pois a vida é um contínuo. No livro Céu e Inferno, na parte 2, capítulo 5, nos afirma que o suicídio não consiste somente no ato voluntário que produz a morte instantânea. E preste atenção. Mas em tudo, quando se faça conscientemente para apressar a extinção das forças vitais. Vamos lembrar do exemplo do balãozinho que eu dei? Ou seja, se mantém aquele lastro de força vital. E o que fazer com isso? Então, a ideia que eu estou tendo aqui, dessa conversa tão franca que eu estou tendo com vocês, não é de dissuadir ou aterrorizar, né? Isso seria muito fácil. Mas lembrar um pouquinho as ameaças, os exemplos da criança arteira que fiz anteriormente. É criar argumento em nós para ajudar o próximo. Mas tentar também esclarecer à luz da doutrina a beleza da vida. E o que ela proporciona com isso. Bem, essa lição em particular aprendi muito próximo com o nosso querido irmão Francisco, que é um espírito que atende ao GEAI, já está há mais de uma década no GEAI, ajudando no tratamento físico e espiritual. E ele atende várias pessoas com ideação suicida. A Soninha está aí, ela acompanha sempre, ela pode dizer melhor do que eu sobre a atuação do irmão Francisco. O irmão Francisco, na conversa que ele tem, fraterna, e diria que franca-terna, se eu posso colocar desse jeito, com uma pessoa com ideação suicida, a primeira providência que ele toma é desviar a pessoa do foco. É muito interessante o momento que ele faz isso. A pessoa chega lá,
profundamente dolorido. A primeira coisa que ele faz é apacentar aquele coração, desviar a pessoa do foco. Desviar das questões temporais dela, dos problemas que afligem, que é problema de relação, problema de dívida, problema de trabalho, bem, uma infinidade de coisas, de autoaceitação, vícios. Então, uma série de opressão, uma série de coisas. A primeira coisa que ele faz é desviar o foco, para que fique ele e a pessoa. E ele demonstra, nesse momento, que a vida aqui na Terra é somente um pinguinho d'água, dentro de um largo oceano. E ele valoriza a vida como uma grande oportunidade de trabalho e de aprendizado. Na sequência, ele faz o seguinte, ele faz que a pessoa, já desfocada das suas questões mais íntimas, valorize pelo menos uma virtude dentro dela. É muito interessante a gente ver isso. É como ele estivesse adentrando dentro da consciência, dentro do coração daquela pessoa aos poucos. Primeiro ele tira do foco, depois ele procura o melhor que a pessoa tem. E ele convida muitas vezes a pessoa a dizer assim, pelo menos uma virtude, me fala uma coisa que você faz e faz bem. E a pessoa, às vezes, com muita dificuldade, ela se aprofunda também, chora muito para trazer essa virtude à tona, que está tão ofuscada pela dor. E a gente tem que entender que todos nós somos vocacionados a uma missão. Então, dentro de nós existem virtudes, mesmo que adormecidas. Foi isso que eu aprendi com o Dom Francisco. E na sequência também, e vou dizer que finalmente, ele convida a pessoa ainda para uma reflexão, uma reflexão ainda mais profunda. E interessante que ele pede para a pessoa não só trabalhar a questão do perdão, do auto-perdão, né? Talvez esses clichês que nós já conhecemos por aí, mas ele pede para a pessoa trabalhar a resignação. Olha que interessante. E eu confesso para vocês que eu fiquei um pouco assim, na época, querendo saber por que ele precisava trabalhar a resignação da pessoa. O porquê. E aí, buscando a resposta um pouco disso, me deparei com a questão 953 do livro dos Espíritos, que Kardec ele pergunta aos Espíritos. Quando uma pessoa se vê diante de si um fim inevitável e horrível, será culpada se abreviar de alguns instantes os seus sofrimentos, apressando voluntariamente a sua morte? Aí impressionante foi a resposta dos Espíritos. É sempre uma falta de resignação. Vou ler de novo. É sempre uma falta de resignação e de submissão à vontade do Criador. Aí eu entendi. Olha, irmão Francisco estava agindo em consonância aos livros dos Espíritos. O que falta na pessoa, muitas vezes querendo abreviar a vida, é entender o significado real da resignação. Que não é esse significado do Aurélio, né? Do Wikipédia, ou coisa parecida, mas aquele que ele encontra dentro dele. O que é resignar? Então, temos que agir, ou melhor dizendo, reagir diante desse momento tão difícil que o mundo está passando. Sempre com prevenção, trabalhando a resiliência em nossas vidas, que uma vez adquirida, passa a ser também uma grande virtude. Hoje existe uma terminologia de prevenção da vida
na área da ciência médica que chama de pós-venção. Você tem a prevenção, seria a pós-venção, que é todo o cuidado prestado aos sobreviventes enlutados por um suicídio. Esse objetivo é associar-se ao cuidado mais emocional, à prevenção possíveis complicação de um processo de luto que a família está passando, e também da promoção da saúde mental. É aquilo que eu falei para vocês, né? A ciência ela está indo para um lado também espiritual. Tratar desses assuntos de uma forma interagindo não somente aquela que comete o suicídio, mas amparando também a família, que da mesma forma cria uma certa codependência. E uma das atitudes, eu pensando, refletindo aqui, que nós podemos tomar, eu estou chegando no final da palestra, sem medo, é a oração. Olha, simples assim, cara? Não, não é simples não. Às vezes é muito difícil. Porque a oração é um verdadeiro bálsamo para todos os indivíduos e que nos ajuda a compreender com a nossa limitação e a grandeza de Deus. E aí que vem a parte difícil. Orar para espíritos suicidas, nem todos estão disponíveis, porque fica naquela história, se eu orar para um suicida, ele vai virar um obsessor, vai pegar no meu pé, eu vou perder minha paz. Então é ele que se cuide, mas não é isso. O ato de caridade também acontece do mundo físico para o mundo espiritual, principalmente dos entes queridos. Nós temos a ação do mundo espiritual para o material, mas essa ação para orar pelos suicidas é uma ação do material para o espiritual. E é uma forma de praticar caridade constante. Essa oração auxilia na compreensão dos atos. Interessante isso, né? Porque quando o suicida, quando ele está atormentado pelo seu problema, onde ele estiver, que situação que ele se encontra, a oração ela vem como um bálsamo, com certo refrescor, dizendo: há pessoas que te amam, que te querem muito bem. Existe paz no teu coração. Fazendo igual o irmão Francisco, desperta essa virtude, esse valor que você veio para essa missão. E foi assim com o Camilo também. Então, incentiva a pessoa, o suicida no caso, para continuar na sua caminhada evolutiva. Mesmo que tenha cometido, que para nós seja um erro grave, um crime, como muitas religiões falam, né, que são imperdoáveis. Todos nós somos dignos de uma segunda chance e de uma segunda oportunidade. E aí, lembrando que Jesus Cristo nos falou: das ovelhas que meu Pai me confiou, nenhuma delas se perderá. Tem um ditado japonês, encerrando aqui, que é bem interessante, que uma das causas, inclusive, da prática do suicídio é a alta ansiedade que nós temos. E esse ditado diz o seguinte: ocupado ou desocupado, mas nunca pré-ocupado. Então façamos como o mestre Galileu nos ensinou, dizendo o seguinte: portanto vos afirmo, não andeis preocupado com a vossa própria vida, quando haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quando o que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais com que as roupas? Vamos tentar viver o hoje, o momento. E, finalmente, lembrando aqui também o apóstolo Pedro, ele diz o seguinte: não andeis ansioso por motivo algum. Pelo contrário,
lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, eu queria terminar com essa reflexão. A nossa luta é a favor da vida. Entendendo que Jesus não abandona sequer uma ovelha. Há sempre uma oportunidade. Eu agradeço, então, o momento, a paciência de vocês. Peço ainda, se vocês pudessem se inscrever no canal, ajudar a casa, ajudar o GEAI, seria muito bom, muito participativo. E vamos, nesse momento, quem separou seus vasilhames de água, um copo de água, vamos fazer a prece de encerramento. Mestre amigo, agradecemos por esta oportunidade, por todos que estão aqui, pela vida de cada um. Nós temos dúvidas, medos, anseios, pavores, mas sabemos que o Senhor é o Pai da vida. E queremos, nessa trajetória que estamos aqui, valorizar cada instante, cada minuto, tendo sempre uma ação proativa para aqueles que necessitam desse amparo. Pedimos que nos ajude nessa caminhada. Aos Espíritos benditos, nesse momento, possa fluidificar as águas de cada um, que possamos receber os lenitivos, os medicamentos necessários para a nossa boa evolução. Que tenhamos uma semana repleta de alegria e de paz. Pedimos isso em nome do Cristo, que assim seja, graças a Deus. Então, pessoal, obrigado por essa oportunidade. Eu estava falando aqui, brincando com os outros, que eu fiz a abertura e fiz a fechadura. Então, com esse fechamento aqui, eu agradeço a presença de todos, a paciência também. Se vocês quiserem compartilhar essa palestra, está à disposição no nosso canal. Talvez uma pessoa que esteja passando por esta necessidade, ou alguma família melhor para compreender como lidar com essa situação. Então, eu espero que essa semana seja uma semana cheia de alegria, cheia de paz, de felicidade para cada um de vocês. Assim me despeço, fico com Deus e uma boa noite.